é um tompeiro. Delícia! Por muitas e muitas vezes, quando eu trabalhava lá no açougue junto com meu pai, nós vendíamos vitelo. E tinha restaurantes ali na volta, principalmente de comida italiana, que fazia o tal vitelo. Vitelo com batatas. Muito bem temperado, assado no forninho, ficava sensacional. Viam pessoas de todas as cidades do Brasil fazer um evento, um congresso em Porto Alegre e iam nesse restaurante comer o tal vitelo. A receita que eu vou fazer hoje não é desse restaurante, mas é uma receita muito boa que nós fazíamos também quando meu pai fazia o vitelo no forno. Porém, eu vou fazer na churrasqueira. Bom, pessoal, o vitelo, eu vou primeiro explicar o que é essa peça de pernil que está aqui na frente, tá? Aqui nós temos a picanha, a maminha, o alcatre, o coxão mole, o coxão duro, o patinho, o lagarto, o músculo, né? Porque essa peça aqui é a perna do boi. Porém, né, perna do boi é desse tamanho. O vitelo é isso aqui. O vitelo, em regiões que produzem muito leite, quando a vaca ganha o bezerro e praticamente nasce fêmea, é usado para produzir mais leite, virar vaca e produzir leite. Muitas vezes, quando nasce macho, ele vira o quê? Ele vai para o frigorífico e vira vitelo. Ou seja, é que nem o carneiro e o cordeiro. Aqui é o boi e o vitelo. Ele é o terneiro mamão. Assim como o porco e o leitão. Então, esta carne, ela praticamente é um pouco insonsa, ela não tem tanto sabor. Mas ela é muito macia. Então, te impõe sabor. Então aqui eu vou botar muitos ingredientes, começando com a salmoura da EJS. Normalmente a salmoura a gente mistura na água, né? Uma água morna e depois marina ele todo. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a salmoura direto no pernil e depois vou colocar o pernil dentro de uma bacia, um bowl, né? Eu chamo de panela, eu trouxe uma panela grande, né? E aí vai ficar diferente. Então eu vou fazer diferente, né, gente? E eu vou usar esse tempero aqui. E também para o tempero grudar melhor na vitela, eu vou usar o azeite arbequina da Milonga. Um dos azeites gaúchos mais premiados no mundo. E só ao abrir aqui já apareceu aquele aroma muito, mas muito bom. Então, vamos lá. Eu vou banhar ele todo de azeite antes de colocar o tempero. Aqui ele está com o osso, ó, é no frigorífico, né, gente? Sempre é muito importante o frigorífico. E aqui eu quero banhar ele já para começar a impor sabores. Ou seja, esse corte aqui, ele tem que ser uma explosão de sabores na hora de servir. E a salmoura, de momento eu vou colocar ela seca aqui, ó, tá? Porque depois eu vou botar um pouco de vinho aqui dentro, né? E também um pouco de água, que vai dar a salmoura. A salmoura da JS, que usa sal só do Atacama, tá? Ela é usada para carne de boi, carne de porco e também carne de ovelha, carne de cordeiro, né? Então ela tem 3 versões. Ela tem as versões de salmoura para porco, ovelha e boi. E aqui eu estou usando, né, para boi, mas é o vitelo. Então, depois dessa bagunça toda aqui, aí vai começar os ingredientes. Alho, pimenta, cebola, batata no final, né? E aí vai ficar, gente, vai ficar de um jeito assim, ó, sensacional. Então eu vou deixar no tempero mais ou menos umas 2 horas, tá? Aqui já tá com sal, temperos e o azeite. Agora eu vou botar numa panela e vou colocar o restante dos ingredientes. Segura aí que eu vou pegar a panela.
Olha, quase caiu. Bom, gente, agora dentro da panela, tá? Vai alho, cebola, pimenta, né? E daquele jeito que eu sei cortar, né? Nada como cozinheiro, do jeito bem grosso mesmo. Então, a panela sai um pouquinho daqui para cortar os ingredientes. Ó, a cebola, gente, eu vou colocar só metade, tá? Só para aparecer que vai ficar lá dentro. E tô usando na tábua aqui que tá com azeite. Para aparecer bem, tá? Bem assim, ó. Então vou apertar a cebola aqui para ela ficar já com azeite de oliva já, ó. Quero que ela se espalhe bem. A vitela ainda não fiz o que eu tinha que fazer. Eu vou furar ela bem furada com a faca depois, quando eu colocar esses ingredientes aqui para entrar mais ainda no azeite, mais os temperos, tá? Então a cebola fica assim, para dar o sabor. Mas a ideia é não levar a cebola para churrasqueira, tá? Só para a panela. Aqui, aquela pimenta, né? Para dar a cor, o sabor. Solta ali e cai fora. O alho, eu vou usar 3 dentes de alho. Deixa eu separar bem isso aqui, ó. Pra ficar bem miudinho também a pimenta. Agora já foi. O alho também pode ser lasquinhas assim, ó. Não precisa ser totalmente picadinho, tá? Ele tem que aparecer ali. Então lâminas de alho já tá bom demais. Como eu falei pra vocês, eu não sou chefe, eu corto do meu jeito, né? Aí sempre tem o pessoal nos comentários respondendo: pô, Bolinha, me chama pra cortar os ingredientes pra ti aí. Eu posso achar que eu chamo, mas é que acaba sempre gravando e acabo esquecendo de chamar esse pessoal que quer vir aí pra gravar comigo. Mas, né, tem novidades, gente. Tem novidades que vai vir gente gravar comigo, sim, senhor. Logo, logo. Aqui o limão eu vou espremer um pouquinho por cima também. Amassar o limão aqui pra sair um suco também, porque eu quero muito sabor nessa vitela, gente, tá? Então, deixa o limão aqui. A bagunça aqui que é boa, né? Agora vamos voltar na panela e terminar essa bagunça aqui, gente. Reposicionei as coisas aqui para aparecer melhor para vocês, pessoal, tá? Então, ó, olha como tá bonita a cor já dessa primeiro temperinho e o azeite que eu coloquei. Tá bonito demais, tá? E agora, eu ia pegar um garfo, mas eu vou pegar uma faca pequena, essa Furiosa 6, e vou, ó, furar bastante para entrar, né, todo esse sabor que eu quero impor a vitela. Vitela é um prato muito famoso, tá? Só que normalmente as pessoas de mais velhas conhecem, né? O pessoal mais novo conhece muito pouco o vitela. Vou virar aqui e vou furar tudo de novo para pegar bem esse tempero. Como eu disse antes, muito conhecido em restaurantes portugueses, italianos, alemães, né? Aqui de Porto Alegre, que é a capital onde eu moro, eu sei que tem bastante. Bom, já previamente todo furado, agora vou mamar bagunça ainda, né? Vamos lá, ó. Pimenta, cebola e alho. E enquanto ela vai marinando aqui, eu vou preparar a churrasqueira, ó. Mexe bem, deixa as coisas aqui, tenta colocar nos furinhos, ó, para entrar, né? Aí as pessoas gostam de enfiar o alho no furinho aqui. Eu não gosto porque depois aparece o alho na hora de servir. Então, é isso aqui mesmo, ó. Tá? Gira, tempera. Eita bagunça boa. Marcelo Bolinha na cozinha é sempre sinal de bagunça. Ó, tá agora muito, mas muito temperada.
Mas não terminou aqui, gente, tá? Vamos continuar aqui com mais o tempero final para ela ficar descansando um pouquinho e para depois entrar para a brasa, tá? Aqui ainda vai... Cadê o limão? Ah, aqui o limão. O limão vai... Aquele suco também, né? Limão praticamente sem semente. Porque o tempero tem que ser bom. Aí o pernil furado ele vai entrando dentro da vitela e vai se formando aquele sabor único, que é o segredo de muitos restaurantes. Mais uma mexida, mais uma virada. Olha que bonito caindo ali do... Agora mais uma mexida com a mão. Gente, que cheiro que está isso aqui, tá? E para finalizar agora, né? Mais aquele toque de Pinot Noir da Santa Colina, também um outro vinho fabricado aqui no Rio Grande do Sul, uma das melhores vinícolas do mundo. Só para dar mais um cheirinho nessa vitela. Pessoal, o aroma, não falei em cheiro, o aroma que está isso aqui, este produto aqui, é simplesmente do outro mundo. Então, deixar descansando um pouquinho e logo, logo ela vai para a brasa. Enquanto isso eu vou limpar tudo aqui. Depois de 2 horas ali, ficando no tempero, tá simplesmente sensacional. Mas agora vai pro fogo, né? Então, como eu mexi ali várias vezes, vou botar mais um pouquinho. Ficar mais acentuado, né? E agora é grelha. Grelha e junto na grelha, gente, eu vou colocar batatas, né? Porque normalmente se faz esse assado com batatas ali no forno e tal, mas, né? Nossa, agora que eu virei... Gente, esse é um prato que até agora eu aconselho a fazer, porque o cheiro tá maravilhoso. Se o cheiro tá bom, não tem como ficar ruim. Então, vai as batatas para grelha assim, ó. Não fiz nada na batata, ela vai assim para grelha. E o pernil de vitela com osso também. Vamos lá, gurizada! Ó, um temperinho junto aqui. Pessoal, a grelha que eu botei a vitela ficou pequena. Eu trouxe só ela hoje, então peguei uma grelha do lugar onde eu tô e adaptei as batatas, tá? Então dá uma olhadinha como é que ficou a batata ali. Bom, viventes, o pernilzão de vitela ficou ali 1h20. E as batatinhas ao lado, naquela outra gambiarra que eu fiz na outra grelha. Olha como é que tá o pernil, que eu dei de criar uma casquinha. E quando eu virar agora eu vou botar mais aquele suco que ficou dentro da panela, aquele caldo de temperos, na parte crua e na parte assada. Então olha como tá, olha como ficou isso aqui já. É um tompeiro. Delícia. Pessoal, não foi tão fácil ali assar aquele pernilzão de vitelo, né? A batatinha até que foi fácil, tinha lá em cima, fiquei brincando, baixei, subi, baixei, tá pronta. Crocante por fora, hein?
molezinha por dentro. Mas o pernil não foi tão fácil de fazer, porque eu pedi um pequenininho, o cozinheiro mandou um grande. E naquilo ali ele tem um osso grande também. E eu, para variar, fiz aquela gambiarra de assador, né? Já coloquei um espeto também, já virei, tá em cima da grelha, vou trazer os dois para cá e vou mostrar o que eu fiz. Mas ficou sensacional, viventes. Olha só como ficou. Segura! Ó! Eita, nós! Como eu comentei, deixei com a grelha e o espeto tudo junto, né? E aí agora sai o espeto fácil, porque é uma carne macia. E aqui já vamos tirar. Nossa, olha aqui, eu já coloquei o garfo já. Foi muito fácil. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que está macia. Estando macia, estando molinha, já é um princípio de sucesso no churrasco. Vamos mostrar todos os lados. Câmera, ação. Mostrando todos os lados. Nesse pernil de vitelo, ainda não colocou gordura, ainda não cresceu. Eu tenho músculo, lagarto, patinho, colchão mole, colchão duro, alcatra, maminha, picanha. Tudo nesse pedacinho aqui. Que um dia podia ficar grandão. Como é que ficou o outro lado? Nunca tendo medo de ser feliz. Olha como é que está o outro lado. Umas casquinhas. Mas não é queimado não, vivente. Não pensa desse jeito. Olha aqui. Ha! Osso e osso. Mas este lado está mais bonito. Então, olha, está caindo tempero. Agora vamos pegar a batata. A batatinha foi assada nessa grelha aqui de uma forma só brasa nela. Não foi cozida antes, porque eu queria dar esse toque também diferente. Normalmente num restaurante viria na tábua, né? Com, digamos assim, mais molhada por fora, porque é feita no forno. Mas aqui eu me arrisco e faço tudo na brasa. E a batata cozidinha por dentro vai dar aquele toque especial para acompanhar esta vitela. A vitela tem o volume de carne e o músculo. Olha aqui, ó. Gente, olha isso, vivente. Não teve papel alumínio, não teve papel celofane culinário, não teve pressão, simplesmente fogo. Aqui é o garrão, aqui é o músculo, ó. 2 horas de, aliás, 2 horas e meia de brasa. Eu já quero experimentar. Nossa, todos os cheios de ingredientes e o vinho. Dá para sentir todos os sabores, todos. O vinho, o tempero, o azeite, a pimenta, a cebola, o alho. Tá muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Eu vou dar um corte maior aqui desse lado, ó. Onde eu pego, ó, a parte de maior volume de carne. Realmente tá com uma pimentinha bem puxada, tá? Ó, que eu peguei a maior parte dela, a parte que tem mais volume de carne, olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Branquinha, 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 como ela tem que ser. Então, o lado de mais carne está bem assado. Ali eu peguei a parte do patinho. Agora, ó aqui, ó, o músculo. Ó o músculo, ó. Ó o músculo. Olha aqui o músculo, gente. Olha aqui. Sai todo da peça, ó. Então, vamos tirar o músculo, gente. Ah, que maravilha. O músculo, um corte com muito colágeno. E branquinha assim mesmo, é como ela tem que ser, porque ela é muito jovem, então ela não tem muita cor. E aqui, ó, nesse pedaço que eu vou tirar agora, representa o lagarto, a parte do lagarto. Vou cortar o meio, ó, bem o desenho do lagarto, branquinha e assadinha. Mais um corte agora aqui, ó, na ponta, né, da alcatra. Aqui eu pego a alcatra. Agora sim, estou com bastante carne em cima da mesa e a minha ideia é me deliciar dessa vitela aqui, com esse monte de tempero que eu coloquei.
Não precisou ficar no forno. Assou em 2h30. E agora aqui, gente, ó, músculo, alcatra. Eu quero é degustar toda essa carne maravilhosa. E de pouco uso, né? Em várias regiões do Brasil. Batata assadinha direto na brasa. Aquela, agora não sei mais se é alcatra, se é músculo, o que é aqui. De vitela, bem temperada e ó. Branquinha, gente, tá? Só a casquinha por fora. Como fez aquele monte de furinho, o tempero pegou lá dentro. Tá muito aparente o gosto do vinho, mas muito bom. Nossa! Uma carne. Como ela não tem gordura nenhuma, tem que cuidar uma coisa, tá? Criou uma casquinha, já tem que ir virando ela. Porque senão ela seca muito. Então, criou a casquinha, já vai virando, tá? E aí com uma batatinha assada junto, fecha aquele assado. Pernil de vitelo, tá? Mas também tem lombo de vitelo, também tem paleta de vitelo e também tem costelinha de vitelo. Ou seja, tem todos os cortes, mas esse aqui eu gosto mais porque tem mais carne. Eu vou continuar comendo. Agora eu tenho certeza que é a parte do lagarto. Especial, pessoal. Mais um assado esplêndido e que não é todo dia que fazem os assados por aí, né? Mas é uma boa dica de fazer este grande assado aí na sua casa. Se você tiver acesso a vitelo, claro, tá? Fica mais esse grande vídeo de hoje que vocês sabem, né? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Te aguardo sábado que vem com um vídeo tão bom quanto esse. Um abraço.